Oi, pessoal. É, Queria mandar para vocês aí um recadinho aí a pedido do Ronaldo, né? A respeito de três temas aí. Um deles é sobre a questão de sociedade anônima, né? SA. A outra sobre privatização. E por último aí falar um pouquinho da campanha que nós estamos participando aí contra a privatização dos Correios. Então, primeiramente, sobre sociedade anônima, o que eu poderia dizer para vocês? O Código Civil, ele prevê alguns tipos de empresas, né, de sociedades. Entre esses tipos, não existe mais um em que se enquadrem os Correios e a Caixa. Ou seja, Correios e Caixa são hoje uma exceção no Brasil. São empresas que não têm uma natureza jurídica estabelecida de acordo com o que prevê lá no Código Civil. Então, essa situação em algum momento vai ter que ser resolvida, né? Tanto a Caixa como os Correios tendem aí, em algum momento, em serem transformadas em sociedade anônima, para ajustamento ao que prevê a lei, né? O que prevê o Código Civil. Uma SA, uma sociedade anônima, ela pode ter um sócio só. Existem várias assim. Então, não precisa ter mais de um sócio para ser sociedade anônima. E nós aqui nos Correios já seguimos assim praticamente tudo que estabelece a lei de sociedades anônimas, ou quase tudo. Então, para os Correios, a transformação em SA mantida como empresa pública não muda praticamente nada, né? Não mudaria quase nada porque a gente já faz quase tudo que está previsto na lei. Teria algumas obrigações a mais com publicações oficiais, controles da Comissão de Valores Mobiliários, né, CVM, mas nada que seja muito diferente do que a contabilidade do Correio já segue, né? E as normas e a estrutura da empresa já tem lá o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal. Então, de certa forma, essa transformação em SA, se vier a acontecer, não traz assim maiores impactos para a empresa, né? Isso não aconteceu ao longo do tempo principalmente, né, porque sempre houve uma resistência das entidades representativas com relação a esse assunto, porque vislumbravam numa transformação em SA um primeiro passo para a privatização, né? Ou seja, transformou em SA, o passo seguinte pode ser vender as ações ou na bolsa, ou abrir capital, alguma coisa assim. O que não deixa de ter um fundo de razão, né? Se você quer fazer esse tipo de coisa, você pode passar por essa etapa, né? Você pode passar pela transformação em SA para depois abrir capital. Mas só a transformação em SA por si só não significa necessariamente que você vai abrir capital ou vai fazer uma privatização, né? Abrir capital seria vender uma parte do capital da empresa, né? Admitir um sócio privado que compraria ali uma quantidade de ações. E a privatização seria vender a empresa inteira, né? Transformá-la toda, ou vendê-la toda no mercado. Então, a transformação em SA não traz automaticamente nenhuma obrigação nesse sentido, né? E volto a frisar, né? A situação que nós temos hoje é que Caixa e Correios têm uma natureza jurídica que não existe mais, ela não tem mais previsão no Código Civil. Então, isso em algum momento vai ter que ser realmente enfrentado e corrigido, né? Não depende da vontade nossa, do Correio, coisa parecida. Em algum momento isso vai ter que ser resolvido mesmo, né? Tá? Mas nesse momento a gente tem que entender o que significa isso, né? O que significa transformar uma empresa pública numa sociedade anônima, né? Em termos de legislação, como eu falei, a gente já está praticamente totalmente enquadrado como sociedade anônima, né? A gente cumpre toda a legislação que existe, a lei de SAs e outras legislações que se aplicam nas sociedades anônimas. Bom, com relação à privatização, o que nós temos ouvido pela imprensa, principalmente, né, são declarações bastante estapafúrdias aí das autoridades, né, e notícias que trazem informações assim que chegam a surpreender pela falta de consistência, né, causas que não se justificariam para
para sustentar uma privatização. Então eu vou passar aqui com vocês algumas das coisas que estão falando por aí, né? E a nossa argumentação aí para vocês terem essa informação, entenderem como que a gente está enfrentando isso aí. Então, a primeira coisa que o governo alega para justificar a privatização dos Correios é um histórico de interferência política e corrupção nos Correios. Bom, primeiro que interferência política em estatais não é prerrogativa dos Correios, não é monopólio dos Correios, né? O governo aí nos últimos tempos aí, e a gente pode dizer que quase sempre, né, interferiu muito nas estatais, né, talvez mais nos últimos tempos, né? Teve muita interferência política. Então, isso não é motivo para diferenciar os Correios de outras estatais. E corrupção, aí é uma grande injustiça, né? Porque se você pegar outras estatais do porte dos Correios ou maiores, você vai ver que ali sim você teve centros de corrupção aprofundados, né? Núcleos de corrupção aprofundados. O que nós dizemos aqui é que o Correio foi usado aí pelo governo como boi de piranha, né? Então, faz uma CPI, coloca o foco lá, põe todas as luzes lá, enquanto outras estatais, como a Petrobras, por exemplo, estavam sendo saqueadas, né? E aqui no Correio mesmo, o que se teve de notícia e de apuração foi alguma coisa muito localizada e pequena, né? Nada comparado aí com o que aconteceu nessas outras estatais. Outro argumento que o governo usa inadequadamente é o rombo de 11 bilhões no Postales. Primeiro que esse rombo eles consideram aí todo o déficit acumulado do Instituto, né? Se a gente fizer o mesmo raciocínio aí com outros institutos de previdência, por exemplo, FUNCEF e Petros, a gente vai ver que o valor lá era maior do que no Postales, né? Então, e por que não se fala em privatização lá? Por causa do fundo de pensão, né? Se a lógica fosse essa, isso valeria para todos, né? Então não faz sentido isso, né? Quer dizer, a situação do Postales foi criada principalmente pelo próprio governo, né? Não o atual, mas o governo da época, que colocou dirigentes no Postales que fizeram bobagem, né? Fizeram o que fizeram aí no passado. Então, não há como alegar que o brasileiro vai pagar esse rombo também, porque quem está pagando esse rombo somos nós, né? São vocês e parte nós aqui e parte o governo. Aliás, parte nós e parte os Correios. O governo não está pagando nada, porque o governo não põe um centavo nos Correios, né? O Correio não depende do Tesouro Nacional. A outra coisa que se fala é sobre o Postal Saúde, né? Alegando também que o brasileiro paga o pato, né? E falam de um passivo de 3,9 bilhões na Postal Saúde. Primeiro que esse número induz quem lê a erro, né? Quem lê isso aqui imagina que a Postal Saúde está devendo 4 bilhões no mercado. Isso não procede, não é verdade, né? A Postal Saúde tem dívida que está sendo quitada com o mercado, né? Uma dívida que é menos de 1/10 desse valor, corresponde aí a praticamente 2 vezes o faturamento da Postal Saúde, né? O faturamento mensal dela, ou a despesa mensal dela, melhor dizendo, que é de 160 milhões, né? E essa dívida está sendo paga, né? Está sendo paga porque os Correios assinaram um termo de ajuste de conduta com a ANS, então ele está pagando mensalmente aí essa dívida até zerar, né? Então, essa informação é toda errada, né? Primeiro que o passivo da Postal Saúde não é esse que eles mencionam, segundo que não é o brasileiro que paga também, porque, como eu disse, os Correios não recebem dinheiro do Tesouro, né? É o Correio que está pagando. E depois, esse número, da onde que saiu esse número, né? Nós imaginamos que ele foi tirado aí do lançamento do pós-emprego, que foi feito quando houve uma mudança de regra contábil no Brasil, né? E que afetou muito seriamente as estatais grandes empregadoras, né? Especialmente Caixa e Correios, né? Essa história do pós-emprego é um pouco complicada, né? Para explicar, para o pessoal entender, mas é mais ou menos assim, né? Imagina que você tivesse que, num determinado ano, lançar uma despesa sua, que você tem regularmente, mês a mês, né? Mas lançar tudo que você tivesse dessa despesa até o fim da sua vida, né? Então, vamos pegar uma coisa aqui, aluguel, né? Imagina que você pague aí uma parte do seu salário de aluguel, né? Aí você tem que, num determinado ano,
lançar no seu imposto de renda todos os aluguéis que você vai pagar até o resto da vida. Então, isso quebra uma empresa, né? Então, o Correio e a Caixa foram muito penalizados quando tiveram que lançar o pós-emprego, ou seja, as despesas que iam ter conosco, né? Com vocês, comigo, depois que a gente tivesse aposentado, né? Por exemplo, um eventual equacionamento do Postales. Então, isso entra na previsão lá. Outra coisa, a despesa com assistência médica de quem se aposentou. Também entra nessa despesa de pós-emprego. Então, tudo isso que o Correio ia contabilizar no momento em que tivesse essas despesas, ele teve que trazer para o presente e lançar no balanço de um ano, né? Isso é um negócio muito brutal, né? Foi implantado assim de uma forma muito equivocada no Brasil, né? De uma hora para outra, sem as empresas poderem fazer um rateio disso ao longo de alguns anos, né? Para poder absorver o impacto, né? E também é importante saber que esse tipo de contabilidade ele é usado em vários países, né, mas não em todos. Em muitos países aí essa despesa de pós-emprego é lançada só quando acontece e não é antecipada como foi aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa pode optar por uma contabilidade ou outra, né? Ele pode optar por lançar o pós-emprego ou pagar essas despesas quando elas acontecerem, né? Outra coisa que é alegada pelo governo é sindicalização e ineficiência, greves constantes e má avaliação dos serviços pelos usuários. Então, sobre isso aqui, o que nós temos dito é o seguinte, falacioso, né? O Correio não está mal avaliado pelos usuários, muito pelo contrário, né? A pesquisa indica que a população tem muito em conta aí a família, os bombeiros, em terceiro lugar os Correios, né? O governo está lá atrás, né? A igreja está depois dos Correios. Então, a população acredita nos Correios. E as avaliações são boas da empresa, né? Além disso, a nossa medição interna também está indicando que a operação da empresa tem melhorado, né? Nós estamos com um índice geral aí com relação a encomendas 99%, né? Então é um indicador muito bom, excelente, né? Sabemos aí que em alguns locais aí você tem problemas específicos aí de qualidade, né? Que tem que ser enfrentados, tem que melhorar, né? O Rio de Janeiro tem umas dificuldades aí que tem que ser corrigidas aí com tempo, com recursos, com uma série de coisas aí para poder elevar a qualidade, né? Mas, no cômputo geral, o Correio, com esses 99%, por exemplo, em encomendas, está entre os melhores Correios do mundo, né? E é um indicador melhor do que muitas empresas privadas, concorrentes nossas, né? Que não conseguem alcançar esse indicador de 99% de entrega no prazo. Então, é falacioso dizer que tem má avaliação do serviço pelos usuários. Barreira logística ao pequeno empresário. Isso é outra mentira, né, gente? O pequeno empresário no Brasil, ele usa intensivamente o correio. Aliás, ele prefere usar o correio à concorrência, né? Vamos exemplificar isso aqui. Uma loja virtual, né? Ela pode contratar o correio, pode contratar centenas de outras transportadoras, né? Por que 90% usa os correios? E por que desses 90%, a imensa maioria, quase todos, só usa os correios? Porque o correio entrega no Brasil inteiro, porque o serviço do correio é um serviço consistente, porque o preço é competitivo, porque é mais fácil usar o serviço do correio, então por uma série de razões, né? Então não tem barreira logística, ao contrário, né? O correio quebra a barreira logística ao oferecer, ao chegar ao pequeno empreendedor, né? A outra informação que o governo divulga é que o ativo, quer dizer, o patrimônio dos correios, vai se tornar um passivo invendável, né? Eles querem vender a ideia de que tem que fazer depressa essa privatização, fazer logo, né? Porque o Correio tende a ficar uma empresa muito deficitária, né? Isso é falacioso também, né? A gente sabe que ao longo do tempo aí, os Correios sempre foi se adaptando aí às mudanças de tecnologias, evoluções, e foi continuando uma empresa sólida, uma empresa consistente. Por que isso ia mudar? Não tem razão para mudar, né? É só continuar fazendo o que vem fazendo ao longo do tempo, se adaptando, criando novos serviços, né? Entendendo que você tem serviços que ao longo do tempo vão realmente diminuir, né? E criando outros que sirvam, né?
que substituam esses que vão perdendo sentido no tempo, né? A outra informação é que os Correios, mesmo com a imunidade tributária de 1,6 bi, não paga dividendos ao Tesouro desde 2014. Aqui não é uma mentira isso aqui, mas é uma tremenda de uma injustiça, né? Por quê? Por que nós não pagamos dividendos? Por que o Correio não está pagando dividendo para o governo? Simplesmente porque nos anos anteriores a esse período que foi pego aqui, né? 2014 para cá, o que aconteceu? O governo veio nos Correios, tirou dividendos muito além do que era legalmente previsto, né, como mínimo, né, tirou, enxugou o caixa da empresa. Além disso, congelou indevidamente as tarifas dos Correios por 2 anos, penalizando a empresa. Então, só com essas duas decisões aí, tiraram dos Correios quase 8 bilhões de reais a preços de hoje. Dinheiro que podia estar no caixa da empresa, né? Podia estar fazendo o negócio da empresa ficar mais saudável, né? Então foi o próprio governo que causou isso. Ele empobreceu a empresa e agora está reclamando que a empresa não consegue pagar dividendos, né? Soma-se aí ainda a questão do pós-emprego, né? A gente percebe que, na verdade, foi feito um grande milagre, né, para a empresa hoje estar equilibrada, né? Porque foram muitas coisas gravíssimas aí que aconteceram com a empresa para poder diminuir o resultado dela, né? E agora a gente tem uma situação de equilíbrio muito calçada aí no sacrifício dos próprios trabalhadores, né? As mudanças no nosso plano de saúde aí tem uma participação grande nesse resultado aí, nessa melhoria de resultado que se conseguiu aí nos últimos 2 anos e agora nesse ano também, né? Para vocês saberem, nos últimos 2 anos o balanço da empresa foi positivo, discretamente positivo, né? E nesse começo de ano também está positivo. E quanto à imunidade tributária, né? O fato de o Correio não pagar os principais impostos aí, isso é totalmente revertido aí no investimento que a empresa faz para a universalização, que custa muito mais do que esses 1,6 bilhões, né? O que eu estou dizendo? Para manter as agências em locais em que o rendimento ali das postagens não justifica as agências, ou para manter carteiros onde a demanda de entrega também é muito pequena, os Correios têm que subsidiar esse serviço. Como é que ele subsidia? Com essa economia que ele tem de pagamento de imposto, né? Parcialmente ainda, porque o custo da universalização é muito maior do que esses 1,6 bi. O governo não ajuda em nada nisso, né? É o Correio que banca sozinho. Bom, esses são os argumentos, gente. Então, diante desse quadro, a gente percebe que não há razão para pensar em privatização, principalmente usando esse tipo de argumento aqui, né? Os Correios não precisam ser privatizados, nós temos convicção disso. Nós acreditamos que os Correios têm a natureza pública da empresa é notória, não há por que discutir isso, né? Se tem um estatal no Brasil que tem uma razão de existir, é os Correios que tem essa razão, né? Então, em função disso, a gente está com uma campanha aí na rua, né? Campanha Todos pelos Correios. Todas as entidades, as grandes entidades aí dos Correios, representativas dos trabalhadores, a Findect, a Fentect, a DICAP, os sindicatos envolvidos aí nas 2 federações, outras associações, a Associação dos Aposentados, aí a FAACO, né? Todos estão juntos aí nessa campanha para disseminar essas informações aí, desmistificar essa coisa e mostrar o que realmente é a empresa de Correios, né? Então, nós temos um site, o site é todospelos-correios.com.br. Se vocês procurarem por Todos pelos Correios no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós também estamos lá. E nesses locais, a gente está disseminando informações positivas da empresa para o pessoal entender aí o que é uma empresa de Correios, o que é a empresa de Correios do Brasil, né? Os trabalhos magníficos aí que o Correio faz com distribuição de livro didático, com Enem, com urnas eletrônicas, né? E com incentivo aí, com apoio ao comércio eletrônico. Então, uma série de trabalhos assim maravilhosos que a empresa faz e que estão ligados aí à sua natureza pública, né?
Então, nesses locais aí, vocês encontram conteúdo sobre isso, para conversarem com seus familiares, com seus conhecidos, para reproduzirem a campanha em suas redes sociais, responderem questionamentos de quem quer defender a privatização, para demonstrar que não precisa ou que não deve ser feita, né, a privatização. E a gente conta com a participação de vocês aí, no compartilhamento desse material, em sugestões. Então, por favor, convido todos aí a visitarem, né? Todos pelos correios.com.br e todos pelos correios no Facebook, no Instagram e no Twitter. Deixa lá a sua contribuição, leia as peças, se inscreva no WhatsApp que está indicado no site e nesses outros locais aí também para receber as peças da campanha e poder distribuí-las. Com essa união aí eu não tenho dúvida de que logo, logo a gente muda essa opinião do governo e vamos poder nos concentrar no que realmente é importante, né? Que é o nosso trabalho, é a qualidade do nosso serviço, é a nossa condição de trabalho, é o futuro da nossa empresa. Tá bom, gente? Um grande abraço aí, muito obrigado, Ronaldão, pela oportunidade. E como você sabe, a gente está aqui à disposição aqui para colaborar, para discutir, para debater o tempo todo. Tá bom? Um abraço a todos, gente. Tchau.